Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para gravar a última lição desse semestre, amém? Até aqui Deus, Ele tem nos ajudado e hoje nós falaremos sobre a lição 13, que vem como o tema a batalha espiritual e as armas do crente. É um assunto muito importante, até porque a gente está vivendo num momento muito difícil, onde nós devemos estar equipados para poder vencer os dardos do maligno, amém? O texto áureo da revista vem dizer assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do demônio. Enquanto eu leio a verdade prática, os irmãos que já estão em casa, já pode abrir a sua Bíblia aí, na leitura bíblica em classe, que é o nosso livro base, né, do tema da revista, que se encontra em Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo 10 até o 20. E a verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vou repetir mais uma vez. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 até ao 20. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal, da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Se os irmãos forem perceber, durante esse trimestre, 3 meses de aula, nós estudamos o livro de Efésios e nós abordamos vários assuntos, né, que nos edificamos. E hoje nós iremos falar sobre a batalha espiritual na vida do crente. E o objetivo geral desta aula é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então, o uso da armadura de Deus. Não é a minha armadura e não é a sua armadura. É a armadura de Deus que assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo o ataque do maligno e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo
e se esquece de que Cristo já derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está em nós conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como os anjos, servem a Deus, também os demônios servem a Satanás, que é o seu chefe, cuja a missão, Mateus, é matar, roubar e destruir. A introdução da revista diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, ao finalizar a carta, onde nós estudamos durante esse trimestre, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para a igreja de Éfeso e convoca a igreja para lutar e convoca a igreja para resistir às inevitáveis ou os inevitáveis conflitos contra a força espiritual da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam se revestir-se de toda a armadura de Deus. E é o que veremos na presente lição. Amém? Então já deu para entender que nós somos soldados de Cristo. E também já deu para entender que nós vivemos em constante batalha espiritual. E também já entendemos que se nós não estivermos equipados com a armadura de Deus e não a nossa armadura, nós não conseguimos vencer as hostes e as potestades malignas. Amém? Se nós não estivermos equipados com a armadura de Deus, nós não conseguiremos vencer essa batalha espiritual. Por quê? Porque assim como os anjos servem ao Senhor, assim Satanás, assim os demônios, eles servem o seu chefe. Eles estão aí para poder matar, roubar e destruir. Estão aí para poder fazer arruaça em nossa vida, arruaça em nossas mentes, e esse é o propósito do diabo. Amém? Vou colocar em ênfase a palavra enganador, porque ele veio para isso. Ele veio para nos aprisionar. E Jesus, ele veio para nos libertar. Então, através dessas palavras, você pode ver que existe uma grande guerra. Um libertador e o outro que veio para escravizar. Então, hoje nós iremos aprender a estar com a armadura de Deus para que nós possamos garantir essa vitória até o final. Amém? A revista diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Desde já, você já pode deixar aí em sua casa o livro de Lucas, no seu versículo 10 e 19. Amém? Pode deixar aberto que daqui a pouco nós iremos ler. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência é frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. Não obstante,
o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar na cabeça das serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então já sabemos que em nós mesmos não existe poder. Esse poder, ele é de Deus e nos é atribuído pela comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele dizia para a igreja de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque vós não tem poder. O poder que existe dentro de você, até esse poder, ele vem de Deus. E se nós não estivermos dentro de nós este poder, pode ser que em meio à batalha, em meio à guerra, nós venhamos a fracassar. Amém? Eis que vos dou poder. É isso que Jesus diz. Abra comigo aí Lucas, no seu capítulo 10, no seu versículo 19. Amém? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas se você estiver em comunhão com Deus. Amém? Levando para o lado espiritual. Porque senão você vai achar que você pode pisar na cabeça de uma cobra se estiver passando de repente perto de você e de repente você receberá uma picada. Aí você vem e diz: ué, não está escrito na Bíblia que Deus nos deu poder para poder pisar nas serpentes, escorpiões? Espiritualmente, Deus, ele te deu poder. Porque a nossa briga não é contra carne e nem sangue, mas contra as potestades malignas. Amém? Deu para entender? Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, no seu versículo 36. Amém. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Que arma espiritual é essa? A oração. Né? A oração, ela é uma conversa com Deus, a oração, ela traz comunhão com Deus, a oração, ela traz intimidade com Deus. Então, não é possível que você entre em uma guerra sem estar coberto por essa arma espiritual, a oração, onde a Bíblia diz que é a chave da vitória. Vigiemos em oração e súplica. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então você só vai ser vitorioso contra o mal se você estiver fortalecido no poder do Senhor. Então agora eu digo para você que me assiste nesse estudo, lição 13, se você se encontra fraco, se você se encontra abatido, mas não destruído, eu peço que você use a oração, essa arma espiritual, para que ela possa te dar fortalecimento, para que você possa se levantar, para que você possa estar de frente à batalha e para que o inimigo ele não venha te atacar
e te destruir. Amém? Orai e vigiai, é o que diz a palavra de Deus. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Desde já você já pode abrir a sua Bíblia em João 8:44, amém? Onde nós iremos falar sobre as astutas ciladas do demônio. As astutas e ciladas do demônio indicam as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é indicado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que revesti-vos de toda a armadura de Deus? Porque o diabo é um caluniador, é um acusador, né? Ele prepara laços, ele prepara armadilhas, né? Ele prepara propósitos para poder aplicar na sua vida, para que você venha sair da presença de Deus. E se você não estiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai conseguir ser confundido, você vai conseguir ser enganado, você vai ter e vai acontecer todos os tipos de falsas acusações contra a sua vida. E se você não estiver equipado, essas falsas acusações, elas vão fazer você sair do caminho, né? O acusador, ele faz ideologias anticristãs, né? O que a Bíblia diz, ele traz o oposto do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você tem que amar, o acusador diz que você tem que odiar. Se a Bíblia diz que você tem que cuidar, o acusador diz que você tem que abandonar. Se a Bíblia diz, se Deus diz que você tem que ficar firme, o diabo, ele quer te destruir, ele quer fazer com que você fique caído, destruído. Então, apóstolo Paulo, na carta de Efésios, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E hoje, nesse estudo, nós falamos para você: se revista de toda a armadura de Deus. Ué, missionária, mas Deus tem armadura? Sim. Ele nos deixou na sua própria palavra, e nós veremos nos tópicos seguintes: revesti-vos da armadura de Deus. Para você ver que Deus, ele é tão extraordinário que ele já pensou em tudo, né? O diabo quis subir acima dele e tomar um lugar dele. Ele que era Deus, imagina o que o diabo pode fazer contra mim e contra a sua vida. Se ele quis tomar o lugar de Deus, se ele quis ser melhor do que Deus e foi expulso do céu, agora imagine o que ele pode tentar contra a minha e contra a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Abra aí conosco João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala
do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqueles que não têm a Deus como um pai, infelizmente, eles têm o diabo como um pai. Porque ele só profere mentira, porque ele só profere maldade, porque ele profere, ao contrário, o oposto de tudo que Jesus deixou de exemplo na Bíblia. Então, se você se encontra desviado, fora dos caminhos de Deus, volte para a casa do Pai. Não tenha por pai o diabo, porque ele é enganador. Ele só está aqui para poder matar, roubar e te destruir. E Deus está aqui para poder te dar vida e vida com abundância. Amém? A revista diz assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Amém? Então, a nossa luta aqui nessa terra não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é física, né? Ainda que nós temos algumas atitudes que nós não temos que levar para frente, né? Algumas pessoas, elas têm o dom de nos aborrecer, algumas pessoas têm o dom de falar algum tipo de palavra onde elas ferem o nosso coração, mas nesse estudo, eu gostaria que você enfatizasse na sua cabeça: ainda que uma pessoa física tente te tirar dos caminhos de Deus com palavras, com gesto, com atitudes, entendeu? Com ações, mas lembre-se que a nossa luta não é física. A nossa luta não é de carne para carne. A nossa luta é contra o pai da mentira. A nossa luta é contra o enganador. A nossa luta é contra aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ah, missionária, mas tem muitas pessoas que são usadas pelos demônios. Sim, muitas pessoas que, infelizmente, às vezes dão brechas, são sim usadas pelos demônios. Mas você, já sabendo que a luta não é contra a carne nem o sangue, você vai repreender no nome de Jesus, vai se revestir com a armadura de Deus e Deus fará a sua justiça. Amém? E a revista diz assim: nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Abra comigo 1 João, no seu capítulo 5, 19. Então, essa luta, ela é tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, presta atenção, essa batalha espiritual, ela é tanto individual. Mateus, às vezes eu passo por uma batalha individual e nós também passamos por uma batalha coletiva, né? Se nós não orarmos e não vigiarmos, o diabo, ele tem o poder de lançar seta, a qual ele vai ferir todo o nosso corpo. E se nós não estivermos revestidos dessa armadura, desse poder, uma hora ele vai ferir uma parte do corpo, quando fala coletivo. E quando ele fere uma parte do corpo, todos os outros membros,
eles sofrem. E quando ele lança essa seta individualmente, vamos supor, quando ele lança essa seta diretamente dentro da sua vida e não na área coletiva, que eu falo que é a igreja, se você não estiver equipado espiritualmente, infelizmente ele consegue fazer arruaça. Infelizmente ele consegue penetrar na sua mente, ele consegue penetrar no seu coração com as setas. Ele consegue fazer você ficar uma pessoa oprimida, ele consegue te oprimir, entendeu? Ele consegue fazer de você uma das piores pessoas do mundo. Mas a Bíblia diz que você tem um valor, que você tem o selo, que você tem a marca da promessa. Então, por hipótese alguma, não deixe que o diabo faça arruaça na sua vida. Não deixe que ele penetre nos seus pensamentos. Se equipe com a armadura de Deus. Apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: em tudo que for bom, nisso pensais. Acordou aflito, coloca um louvor. Acordou entristecido, vai para o joelho e ora, chora. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está ao seu lado para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. E Jesus, o nosso mediador, ele tem o poder de levar a sua oração, ele tem o poder de mediar essa oração, e Deus Pai que está no céu, ele virá ao seu socorro. Amém? Vamos ler? Amém. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo já é do maligno. Então, nós vivemos num sistema e nós sabemos que nós somos de Deus porque nós o aceitamos. Mas o mundo já é do maligno. Nós vivemos num lugar onde Satanás tem todo o domínio. Mas não se esqueça que Deus, ele não perdeu o controle de nada na sua vida. Amém? Você é de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Abra comigo aí 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 8 até o seu versículo 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sedes fortes e vigiais, sabendo que o diabo anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então foi aquilo que o apóstolo Paulo diz: orai intensamente, vigiai intensamente. Por quê? Porque ao nosso derredor existe um ser que tenta nos tragar todos os dias. E se nós não estivermos revestidos com o poder de Deus, uma hora ele vai conseguir uma brecha e ele pode tentar algo sobre a sua vida. Então, você, sabendo disso, a partir de hoje, você irá orar e vigiar e não vai deixar com que isso se achegue até a sua vida. Estamos passando por um momento muito difícil, um momento de ansiedade, um momento de estresse. Como eu disse na live de sexta-feira, o momento é propício para nós recebermos seta. O momento é propício para nós estarmos em um campo de batalha onde, infelizmente, nós
podemos ser feridos, mas se nós estivermos revestidos na graça, no poder de Deus, nós conseguiremos ganhar essa batalha e termos a nossa vitória. Amém? E agora nós iremos falar sobre as características das potestades do ar. Paulo indica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hortes espirituais da maldade. Um grupo, um grupo de seres maus, que marcham contra a igrejas. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro aspecto, eles são poderosos. O título Principados e Potestades indicam poder. Então, o que? Eles são poderosos. Eles têm poder. Eles têm autoridade para agir. Eles são príncipe das trevas. O que significa isso? São líderes de anjos caídos que, sob o comando do diabo, exerce o domínio. Então, eles são poderosos, missionária? Sim, eles têm poder. Eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Então, esses agentes, eles formam o grupo espiritual da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, eles são malignos. A sua função é realizar a maldade. A sua função é fazer a maldade. A sua função é verdadeiramente matar. A sua função é verdadeiramente roubar. Roubar o quê? Meu dinheiro? Não. Roubar a sua paz. Roubar a sua santidade. Roubar a sua comunhão. Te destruir e ainda te levar para o inferno. Eles são malignos. Por isso nós temos que estar revestidos. Mais uma característica, eles são astutos. O que significa isso, missionária? São astutos? Eles são cheios de planos. Eles conseguem planejar em qual área da sua vida ele vai te atacar. Eles não têm o poder de entrar na tua mente, mas eles conseguem ver tudo aquilo que você faz. Não são oniscientes, não são onipresentes, nem onipotentes. Isso é uma característica de Deus. Mas aquilo que você fala, ele ouve. Aquilo que você faz, ele vê. Por quê? Nós acabamos de ler um texto que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Então, ele faz planos. Então, no seu momento de fraqueza, no seu momento de dificuldade, no momento que você estiver mais enfraquecido, aí vai ser a hora de ele agir na sua ou também na minha vida. Se eu deixar de me revestir com a armadura de Deus. Está entendendo? Eles fazem planos. Eles são cheios de sutilezas. Eles maquinam a queda da igreja. Eles maquinam a queda do ser humano. Eles maquinam a queda da criatura. Aquela criatura que Deus fez e soprou o sopro do Espírito em suas narinas. Eles são astutos. Eles planejam. Eles fazem tudo conforme a vontade dos seus líderes. Então, se no seu momento de fraqueza você não vigiar, você não orar, lembre-se que existe um ser espiritual maldoso, astuto,
que anda ao seu redor, tentando te tragar, tentando te destruir e tentando te tirar da presença de Deus. Vigiai e orai, para que não venham cair em tentação. Por que não venham cair em tentação? Porque ele vai te tentar, porque ele vai me tentar, porque ele irá tentar o nosso irmão Mateus. Mas em nome de Jesus nós estaremos revestidos com a armadura de Deus e quando ele vier, nós estaremos equipados, como diz Efésios 6, para que nós não venhamos perder essa guerra. Amém? O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a sua vitória. Então eu achei essa palavra muito importante, porque nós precisamos conhecer o nosso campo de batalha espiritual. Você, Mateus, precisa conhecer qual é a sua fragilidade. Você precisa conhecer qual é o momento em que você precisa buscar mais a face de Deus. Não que eu não tenha que buscar, tenho que buscar todos os dias, mas há momentos nas nossas vidas que nós estamos ociosos. Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã. Nós não sabemos mais o que pensar. E muitas dessas vezes, nesse momento, é a hora que Satanás, que o diabo, que seus príncipes, que seus anjos, eles vêm contra a nossa vida. Entendeu? Então, nós precisamos conhecer o nosso campo de batalha espiritual. Você precisa conhecer qual é a sua fraqueza, para que Satanás ele não venha fazer da sua fraqueza um plano para poder te destruir. Amém? Amém, irmãos? Vocês precisam saber qual é o campo de batalha espiritual da vida de vocês, para que vocês possam guerrear contra o inimigo. Se é na palavra que eu não consigo entender, peça ajuda. Peça ajuda àquela pessoa que entenda. Peça ajuda ao Espírito Santo para que venha te revelar. Por quê? Porque é a palavra que liberta. Muitas das vezes você vai ouvir uma palavra e essa palavra para você vai ser como se fosse algo normal. Mas é essa palavra que vai te dar força, é essa palavra que vai te fortalecer, é essa palavra que vai te colocar de pé. Mas se você não entender, talvez esse seja um campo espiritual da sua vida que precisa ser conhecido para que o inimigo ele não venha contra esse momento de fragilidade que você tem supostamente na palavra. Supostamente no ouvir ou supostamente no falar, entendeu? Conheça o seu campo de batalha. Conheça as suas fraquezas. Para quê? Para que você possa ser fortalecido e para que ele não venha entrar com os seus planos malignos na sua vida. Amém? E agora nós iremos falar sobre as armas espirituais indispensável na vida do crente. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, ou seja, na carta aos Efésios, a orientação não é para parar de usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades malignas. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja a não parar de usar as suas próprias
armas, mas tomar o equipamento dado por Deus, pegar essas armas, né, que vão nos ajudar em nossa batalha espiritual. Ele pede para que nós possamos resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Ele pede para que você venha correr. Ele pede para que você venha ficar parado e estabilizado? Não. Apóstolo Paulo pede para que nós possamos nos revestir, resistir bravamente, marchar e lutar contra essas potestades. Então agora nós iremos falar das armas, as armas indispensáveis de defesa. Então agora nós iremos falar da armadura de Deus. Amém? Vejamos aqui uma lista de armas espirituais, preste atenção, armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade aos soldados no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e integridade do soldado. Então, quando o soldado ele cinge os seus lombos, né, levando para o lado físico, trata-se de uma peça usada para poder dar mobilidade no combate. E levando para o lado espiritual, quando fala em cingir os vossos lombos com a verdade, trata-se da doutrina de Cristo. Nós devemos estar doutrinados em Cristo, para que os nossos lombos estejais cingidos. A vestida da couraça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo. Então, a vestida da couraça da justiça, ela era para os soldados, né, uma veste ao qual protegia os órgãos vitais, coração, pulmão, esses órgãos que são essenciais para a vida do ser humano. E quando se fala da vestida da couraça da justiça espiritualmente, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a justiça de Cristo é a nossa vestimenta, que significa couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Cristo. Abra comigo aí em Romanos 1:16. Então, os calçados, os pés na preparação do Evangelho da Paz, levando para o lado físico, ele era confeccionado em couro e era uma meia bota que os soldados usavam e tinha uma sola cravejada para dar estabilidade. Levando para o lado espiritual, esses calçados, eles se referem à firmeza que o Evangelho proporciona à prontidão do soldado de testemunhar Cristo.
Então, os nossos pés têm que estar firmados no Evangelho. E nós devemos estar em prontidão para testemunhar Cristo. Abra conosco aí Romanos, no seu capítulo 1, seu versículo 16. Glória a Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho, ele se refere firmeza. Quando estamos firmes, né, nós conseguimos combater. Imagine como se você estivesse numa batalha. Nós estamos falando de batalhas. E nós estamos firmes no Evangelho, né? Ainda que o lado oposto tente nos lançar seta, vir com suas espadas, nós estamos firmados, os nossos pés estão firmados no Evangelho. Então, ele não vai conseguir nos derrubar se nós estivermos firmados no Evangelho. Ele não vai conseguir nos dar uma rasteira e você não vai cair, porque você tem que estar firmado no Evangelho. Amém? Outra característica: tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, o que era um escudo? Longo, o escudo era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então, os soldados, eles usavam, como se fosse, como que eu posso dizer? Vocês já viram aquele filme Capitão América? Ele tem um escudo. Só que esse escudo, antigamente, nas batalhas, ele era longo, ele era retangular e ele era feito de madeira e couro. E esse escudo, ele protege o corpo inteiro dos dardos. Ou seja, esse escudo, na defesa, ele protegia os soldados de serem flechados, ele protegia os soldados das espadas dos seus inimigos e também protegia os soldados de outros tipos de arma, lança e outros tipos de armas que existem e existiam. E quando nós falamos do lado espiritual, o escudo da fé se refere a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparados pelo diabo. Então, quando você tem esse escudo, imagine que você tem um escudo, mas esse é o escudo da fé. Então, quando você tem fé, ainda que Satanás ele tente levantar contra você dúvidas, levantar contra você calúnias, ainda que ele tente colocar coisas, né, em algo que você viu e que você levou para sua mente, e às vezes você fica com aquilo na cabeça, não consegue liberar, não consegue jogar para fora, não consegue perdoar. Se você tiver o escudo da fé, você vai estar protegido contra as astutas do demônio. Amém? Abra aí comigo Provérbios 30, no seu verso 5. Amém? Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele.
Então, quem confia tem um escudo. Amém? Espero que você tenha entendido essa lição. Mais uma característica, o capacete da salvação. Ele era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Então, os soldados que iriam ou que vão para a batalha, eles vão com um capacete para que venha servir de proteção para a sua própria cabeça. Levando para o lado espiritual, esse capacete da salvação refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Então, nós temos que estar equipados com esse capacete da salvação. Nós temos que colocar na nossa cabeça que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Ainda que aconteça vários tipos de situações que você não espere, mas a vitória já está garantida na sua vida pela morte de cruz. Os soldados usavam um capacete para se proteger. Nós usamos o capacete da salvação, lembrando que Cristo é a nossa vitória. Contra isso, não há argumentos. E se tiver argumentos, o escudo da fé irá te proteger. Amém? Abra comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, faça desse capacete a sua salvação. Não deixe que nada venha ferir a sua cabeça. Não deixe que nada venha ferir a sua mente. Já sabemos e já temos a convicção da plena salvação nos últimos dias. Como eu disse, estamos vivendo nos últimos dias, né? Ainda nem é o começo. Porém, revesti-vos da armadura de Deus, para que você já possa começar a resistir esses dias maus que estamos vivendo e esses dias maus que ainda está por vir. Porque a Bíblia diz que ainda irá acontecer muitas coisas até que a segunda vinda de Jesus chegue até nós. Amém? A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, levando para o lado físico, a espada é uma arma que você se defende e é uma arma que você ataca. O termo grego para ela é machária, significa como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Já a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus.
inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a espada do Espírito, ela serve para você se defender e ela serve para você atacar. Mas atacar quem? A pessoa física? Não. Nós vimos que ela é usada tanto para resistir às ciladas do demônio, às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, faça dessa espada do Espírito a espada que irá fazer com que você venha se defender, que você venha resistir e que você venha atacar e destruir as fortalezas do maligno. Amém? Existem pessoas que não gostam de mexer com o diabo, né? Deixa ele lá quietinho no lugar dele, onde ele está. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Você tem que estar preparado. Porque como nós lemos, ele está ao nosso redor. Ao nosso derredor. E no nosso momento de fraqueza, ele já vai estar com um plano para vir contra a nossa vida. E também contra a vida da igreja. Mas se nós estivermos equipados com todas essas coisas que nós falamos, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, nós estaremos preparadíssimos. Os sapatos, né, que é o evangelho, ainda que ele venha atacar, nós estaremos com a nossa espada, que é a palavra. E quando nós estamos com essa palavra, e quando nós fazemos ela de espada, e quando nós estamos com o nosso escudo, que é a nossa fé, ainda que ele tente contra esse exército de Cristo que somos nós estaremos equipados para o atacar. Nós não queremos guerra. Mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós somos perseguidos. Então, por causa dessa perseguição, se revistam da armadura de Deus. Abra comigo aí 1 Timóteo, 2 Timóteo, no seu capítulo 3, 16. E em seguida você vai ler comigo Hebreus, no seu capítulo 4, no seu versículo 12. Amém. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Hebreus, capítulo 4, no seu versículo 12. Amém? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Onde se encontra isso, missionária? Mateus, capítulo 4, no seu versículo de 1 a 10. E quando ele foi tentado, nós vamos ver que ele usou a espada do Espírito, que é a palavra. Ele usou a palavra do Pai para poder se defender das astutas, da tentação do diabo naquele momento. Se você quiser saber mais sobre essa tentação de Jesus no deserto, abra aí em casa, na sua Bíblia, onde se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, no seu versículo 1 a 10. Você vai ver que Jesus,
ele é o nosso maior modelo de exemplo que existe na Bíblia. O diabo veio o atentar e ele veio com a palavra. E ele estava firme na palavra. Em vigilância. Em vigilância. E depois que o diabo tentou de várias formas, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então é isso que eu quero que você entenda nessa lição. Se Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus, que era filho de Deus, foi tentado pelo diabo, você acha que, como a Bíblia diz, que ele anda ao nosso derredor, no nosso momento de distração, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, que muitas pessoas se encontram distraídas, você acha que ele não vai vir com os seus dardos inflamáveis e com os seus planos para te atingir? Pensa comigo. Mas se você estiver revestido com as armaduras de Deus, que não é minha, nem sua e nem nossa, nós não temos, ela vem de Deus. Se você estiver revestido, aquilo que Jesus fez no deserto, você fará. E depois que tudo isso passar, os anjos que trabalham para Deus ao nosso favor irão nos servir. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então foi isso que Jesus fez. Jesus usou a palavra, que é como uma espada de 2 gumes. Que você possa usar a palavra de Deus nesse estudo. Amém? As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecemos inabaláveis. Então, deixa eu falar uma coisa para você nesse estudo. As armas de Deus, elas são indispensáveis. Não tem como nós não termos, porque se nós não estivermos, com certeza os ataques das trevas, eles irão e pode até tentar nos vencer. Mas se nós estivermos com essas armas para resistir os ataques, nós iremos permanecer inabaláveis. Lembre dos pés, lembre dos calçados dos soldados. Levando para o lado espiritual, quando você está calçado no Evangelho, você se torna inabalável. Abatido sim, mas destruído nunca. Amém? E a conclusão diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Amém? Então, assim nós terminamos mais um ciclo, né? Onde nós falamos sobre a igreja eleita. E essa última aula foi uma aula muito importante, porque nós estamos vivendo num momento onde nós temos que estar revestidos das
armaduras de Deus. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar no seu coração e que Deus ele possa te revestir e que você possa lembrar que o diabo ele é astuto. Ele planeja, ele faz planos para no seu momento de distração ele vai de encontro com a sua vida. Mas se você estiver equipado com as armaduras de Deus, que eu já disse, e que você pode voltar lá e ver em Efésios, no seu capítulo 6, do 10 ao 20, você vai ver como você deve se equipar. E assim nós terminamos a nossa aula. Em nome de Jesus, nós iremos orar e na tela vai estar passando uma leitura diária, onde nós estaremos falando sobre a batalha espiritual durante a semana. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por concluirmos mais uma lição. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado forças. Senhor, essas pessoas que irão ver esse estudo, eu peço que o Teu Espírito Santo seja, Deus, como espada na vida delas. Aleluia. Deus, que o Evangelho da salvação possa, Senhor, ser os calçados, que eles não venham, Senhor, se distrair para que o inimigo venha fazer um contra-ataque na vida deles. E se porventura eles se distraíram, que nesta lição, que neste dia, eles possam, em nome do Senhor Jesus, revestir-vos da armadura de Deus. E assim nós terminamos essa lição, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém.